Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E hoje eu estou aqui para nós mais uma vez lermos a palavra do Senhor e nos alimentarmos da instrução do Senhor no nosso dia. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 18 ao 24, tá? Então, está escrito assim na palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Então a palavra do Senhor nos fala que, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, porém não teve relações com ela até que o menino nascesse, porque ele compreendeu que aquilo que Maria estava gerando era algo divino, era algo celestial e não poderia ser contaminado pelo ato sexual ali naquele processo. Então ele soube esperar, ele soube se controlar, ele soube amar, ele soube cuidar, porque muitas vezes nós achamos que o amor, e para receber amor, nós precisamos às vezes de coisas a mais. E o amar é cuidar, o amar é proteger, o amar é ter atos de ações, de atitudes que revelam esse amor. E José, ele sabia que aquilo que Maria estava gerando era algo divino, era algo de Deus, era algo que ele não queria, sabe, contaminar. Não que o relacionamento sexual pudesse contaminar, mas ele decidiu, ele escolheu esperar até que a criança nascesse, passasse o resguardo, para depois ele ter as relações que um marido e uma mulher tem que ter no seu casamento. Mas eu quero te chamar a atenção por versículo 24, na primeira parte que diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. José, ele foi o pai adotivo de Jesus, uma vez que Deus escolheu a sua mulher virgem para que nela fosse gerado o Salvador da humanidade, aquele que perdoaria o pecado do povo de Israel e do mundo inteiro. Deus, ele não tomou essa escolha de forma imprudente, nem para castigar José, ao fazer a sua esposa engravidar, mas escolheu José pelo um propósito e de propósito. José, ele era um homem justo, como o texto mesmo declara e demonstra. Ele, ao perceber os sinais de que Maria estava grávida, ele não questionou, ele não brigou, ele não falou para todo mundo que ela tinha traído ele. Ele guardou aquilo no íntimo dele e ele começou a falar com Deus.
eu vou embora, eu não vou difamar ela, eu não vou levar ela ao apedrejamento, porque a traição naquela época era apedrejamento, a pessoa seria morta através de pedradas. E ele pensou com ele, eu não vou fazer isso, mas eu também não vou assumir o filho dela, né? Já que ela me traiu, me enganou, eu vou embora. E enquanto ele pensava nisso, o Deus Todo-Poderoso enviou um anjo para falar com ele. Então, José ele não era um homem qualquer. José ele era um homem justo, ele era um homem honesto, ele era um homem que fazia o bem e que tinha temor de Deus no seu coração. José ele foi escolhido para ser pai adotivo de Jesus, justamente para criá-lo segundo a lei do povo de Israel, obedecendo e cumprindo a lei de Israel. Depois que José descobriu a gravidez milagrosa de Maria e como o Espírito Santo de Deus tinha envolvido ela e gerado aquela criança no ventre dela, José ele teve uma visão em sonho que explicou para ele tudo e lhe deu instruções certeiras do nome de Jesus, né? No nome de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco, que ele viria para perdoar o pecado de todo o povo, para resgatar o povo, assim como já dizia, né, as profecias, que uma mulher virgem ficaria grávida, né, pelo poder do Espírito Santo. Então, a mulher escolhida foi Maria. Então, José ele não precisava ter medo, né, de ser traído por Maria, de ser enganado por Maria, porque aquilo que ela carregava dentro dela era algo divino. Ela também era uma pessoa que temia ao Senhor, que honrava a sua palavra. Então, Deus foi até José para falar: fica tranquilo, ela é uma mulher que você pode confiar, ela é temente a mim e ela escolheu me servir, deixando com que eu gerasse dentro dela o Salvador da humanidade. Assim que José acordou, a palavra do Senhor nos diz que José fez o que o anjo de Deus lhe instruiu em sonho. Ele estava pronto para fazer o que Deus chamou ele para fazer. A história de José nos inspira a estarmos prontos aos chamados de Deus para a nossa vida, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. A semelhança de José, eu e você também devemos agir assim. Quando nós somos guiados ou temos um insight, ou o Espírito Santo fala conosco através de sonhos, ou através da sua palavra, ou nós temos uma forte convicção dentro de nós de que Deus nos direcionou a algo, nós precisamos fazer o que José fez. Nós precisamos acordar e ir, acordar e fazer, acordar e nos disponibilizar para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então reflita, pense, para que Deus tem te chamado? O que Deus tem de propósito na sua vida? Você não está fazendo porque você não tem certeza? Você ainda não está fazendo porque você não se acha capaz? Você ainda não está fazendo porque você tem medo de ser a sua própria convicção, seu próprio pensamento? O que tem impedido você de acordar e agir naquilo que Deus tem falado para você que é a vontade dele para a sua vida? Mas independente do que tem paralisado o seu chamado, ore ao Senhor e faça como José. Levante-se e haja. Faça aquilo que você pode fazer com aquilo que você tem agora. Não espere você ter grandes coisas para a partir daí você começar a fazer aquilo que você já pode fazer hoje. Eu sei que o que você pode fazer hoje, você pode dizer, não, Jaqueline, mas a minha visão é de algo grande, é de algo fantástico, é de algo fenomenal. Mas se você não tem o fantástico, o fenomenal agora, comece com o que você tem.
Sabe por quê? Porque você vai ser treinado no pouco. Porque no pouco nós também vamos ter adversidades, nós também vamos ter dificuldades, nós também vamos ter ali desafios para a gente enfrentar. Isso tudo vai nos trazer crescimento, amadurecimento, estratégia para quando a gente estiver naquele lugar que a gente sabe que Deus quer que a gente já esteja preparado. José não esperou o filho de Maria nascer para ele ir lá e fazer o que Deus mandou ele fazer. Quando Deus mandou ele fazer, ele já foi lá e pegou ela e trouxe ela para dentro de casa e já foram morar juntos. E durante o tempo que a barriga de Maria ia crescendo, que Jesus ia crescendo ali dentro, José já estava acompanhando, José já estava amando, José já estava ali dando carinho, dando atenção, trazendo e fazendo tudo que era necessário para que quando Jesus nascesse, quando Emanuel nascesse, ele tivesse aquilo que era necessário de utensílios para ele ser bem recebido em casa. Entende? Então ele não esperou o resto da gravidez, não, ele foi lá e fez na hora, no ato. Ele trouxe para dentro de casa, ele começou a cuidar daquilo que estava crescendo. A criança ainda não estava visível para o lado de fora, ainda não tinha todos os recursos para cuidar daquela criança, mas ele foi preparando o ambiente, sabe? E eu e você também precisamos fazer isso. Então, que nós possamos acordar, nos levantar e começar a fazer aquilo que nós sabemos que Deus quer que nós façamos. Se é para nós louvarmos ao Senhor, que possamos começar a louvar ao Senhor dentro de casa, em festas de aniversário, em cultos na igreja, sabe, em reuniões, quando as pessoas estão ali para orar. Se é para escrever, já pega um caderno, começa a escrever. Ah, Jaqueline, mas eu não sei escrever direito, tem vários erros ortográficos. Não tem problema. Quando você jogar para um computador, a correção vai ser automática. O importante é você fazer. Ah, Jaqueline, o que eu quero fazer é bolo de pote, essas coisas para poder estar abençoando, né, dentro da igreja, para eu poder estar dando as ofertas, dando dízimo. Então comece a fazer. Ah, mas eu não consigo fazer 4, 5 recheios diferentes. Comece com um, comece com 2, comece com o que você tem, comece com o que você pode. Eu, quando comecei a fazer esse devocional lá em 2020, eu fazia ele cerca de 5 minutos, uma vez na semana. Depois eu fui para 2 vezes na semana. Hoje nós estamos aqui de segunda a sexta, sabe? Então, que nós possamos fazer o que José fez, começar assim que nós recebemos o direcionamento de Deus para a nossa vida. Ore para que Deus abra as portas de oportunidade na sua vida, como foi para José. Porque todas as vezes que José tinha que dar um passo importante para guardar a sua casa, guardar o seu filho, guardar a sua esposa, o próprio anjo do Senhor dava direcionamento para ele. E ele simplesmente obedecia a voz do anjo e ele recebia tudo que ele precisava, toda a capacitação que ele precisava, todos os recursos que ele precisava para poder alcançar aquilo que Deus tinha determinado na vida dele. E por último, e não menos importante, tenha fé. Acredite nos milagres de Deus, porque Ele não só provê, mas Ele sustenta também a gente nessa caminhada. Foi assim com José, foi assim com Maria, foi assim com Jesus, e é assim também na minha e na sua vida. Você crê? Você recebe essa palavra? Então vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar na manhã desse dia. Obrigada porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida na manhã desse dia, Jesus. Te agradecemos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos chame, porque nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Assim como o Senhor chamou José em um sonho para uma missão nobre, importante, verdadeira e maravilhosa, nós também estamos aqui
para ir aonde o Senhor quer que nós vamos, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, que exalta o teu nome, que edifica, Senhor, as nossas vidas e a vida dos outros nas regiões celestiais. Usa-nos, Pai. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe, nos guarde, nos capacite, provê, Senhor, o escape, a porta aberta, provê, Senhor, todas as nossas necessidades para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos com excelência, Pai. Assim nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fique com Deus e um grande abraço.